as contas do Botafogo? Ele favoreceu o Lyon, como estava dito ali no balanço do Lyon, com a venda do Luiz Henrique antecipada? Essas premiações saíram, não ficaram com o Botafogo? O clube já é sustentável? É o que a gente... É uma falta de transparência com o torcedor, né? Sim. Ah, PVC, arremata para a gente ir para o Galo. Foi perguntado ao Botafogo que não deu resposta nenhuma. Isso é importante. Isso é importante. Claro. Muita gente olha e fica imaginando o que é que pode acontecer. E quanto menos transparência tem, maior pode ser o susto na frente. Claro que hoje estamos falando de um clube que no ano passado tinha uma aposta de conseguir resultados expressivos esportivamente e aumentar a arrecadação. E o Textor, no começo desse ano, falou o quê? Que imaginava que isso fosse dar uma tranquilidade nesse nosso mercado latino. Não é assim que acontece. Queria lembrar só um detalhe, que não tem nada a ver com essa conversa, mas tem, porque o Textor é dono do Lyon e provocou o Paris Saint-Germain em relação à capacidade que o Paris Saint-Germain tem tido. O Paris Saint-Germain está na segunda final de Champions League. Se no ano passado o Botafogo foi campeão continental, neste ano o rival do Lyon, rival por conta do Lyon, o Paris Saint-Germain não está nem aí para o Lyon hoje, já esteve. Mas o fato é que o Textor falou sobre a capacidade do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain teve problemas também, né? A gente sabe que tem o fato de ser um clube-estado, do investimento da Qatar Sports Investment. Há 3 anos, 2 anos e meio, 8 clubes receberam punições da UEFA por causa do fair play financeiro, por causa das contas que não estavam regulares. 8 clubes. 8 clubes. Besiktas da Turquia, Milan, Juventus, Roma, Mônaco, Olympique de Marselha, Paris Saint-Germain e Internacional. Paris Saint-Germain e Internacional. Das 8 multas, a maior foi a do Paris Saint-Germain. 65 milhões de euros, sendo prestações de 10 milhões de euros. É incrível, né? A Internacional, mas olha o risco, né? Porque a Inter também podia quebrar. A Inter esteve perto de quebrar, como a Fiorentina chegou a quebrar e teve que ir para a segunda divisão. Tinha uma discussão gigantesca em função do grupo Suning, o grupo chinês, que era proprietário da Inter. A Inter foi jogar a final da Champions League de 2023 em Istambul, sem saber como é que ia ser a temporada 23-24, porque a Suning queria vender. E a Suning tinha feito um empréstimo em 2019, em 2020, na época da pandemia, de 395 milhões de euros, junto ao grupo Oaktree, grupo americano. O que aconteceu? A Suning não pagou. O que houve, então? A Inter não quebrou, mas a Oaktree hoje é a proprietária da Inter. 96,8% das ações são da Oaktree. Mudou de dono. Só que no caso da Inter, como disse o Rodrigo agora há pouco, importante é você saber quem vai administrar e como vai administrar. Quando a Inter foi finalista em 2023, era um susto. Hoje, aparentemente, a Inter está num caminho muito mais bem trilhado com a Oaktree, porque está sendo bem gerenciada. Até que, nesse momento, sim. Uma hora muda de dono. Uma hora acontece uma hora quebra. Então, é importante olhar. É verdade que também Deus ajuda, né? Porque Paris Saint-Germain e Inter estavam na lista dos 8 devedores há 2 anos e meio e estão no final da Champions dessa vez. Muito bem. Que você fala, Rodrigo, arremata aí. Não, mas tem várias lições aí da Inter. Primeiro, o Botafogo, a Eagle Holdings tem um credor também, que chama Ares Capital. O próprio Textor já uma vez falou numa coletiva assim: olha, se não der certo, a Ares Capital pode tomar o negócio. Ele falou: não está dizendo que está trabalhando para isso, quer manter o negócio dele, que está crescendo e tal, mas ele falou assim: no último caso, isso poderia acontecer, né? Ele falou isso numa entrevista. E o exemplo da Inter é muito bom pelo seguinte: lá atrás, a última vez que a Inter disputou a final da Champions League, o presidente era o Moratti, que é tipo o Pedro Lourenço, é um interista clássico, o presidente foi o presidente anterior. A última vez que ganhou. Exatamente. A última vez que ganhou, desculpa, a última vez que ganhou a Champions League. Tem até um ramo da família brasileira aqui, os Moratti e tal, e ele ganhou o título
chegou um momento, perco 30 milhões de dólares, 40 milhões de dólares todo ano, e vendeu o clube. Ele falou, realizei o meu sonho, que era ganhar uma Champions League como meu pai, e agora vou vender o clube. Aí começou a ir para capitalistas. Então, essa coisa do torcedor tem uma hora o cara não quer mais perder dinheiro, e aí ele vende o clube. Óbvio. Então, tem Ele duas ganhou. lições aí, e não necessariamente ser de uma empresa capitalista, tipo a Oaktree, citada pelo PVC, é ruim. Porque às vezes ele pega ali, põe um gestor eficiente esportivamente, diz para o cara quanto ele tem que gastar, e se o gestor for bom, ele consegue fazer um trabalho bom. Não precisa ser um magnata que fica balançando bandeira no estádio, digamos assim. Um bom âncora consegue administrar bem o tempo. Neste calendário louco que é o Finanças do Esporte, eu estou atrasado. Vamos falar do Galo, por gentileza, aí na tela. Por que o Botafogo e o Atlético Mineiro não apresentam contas? Agora já falamos do Botafogo. E o Galo, dívidas e contas do Atlético Mineiro, receita em 23.439, aumentou para 657. A dívida líquida, que era 1,3, subiu para 1,4, superávit operacional em 24,8 milhões, déficit operacional 91 milhões em 23, débito com banco 502 milhões, débito com a Arena 410 milhões em 23. Negociações de atletas de 20 a 24, 880 milhões em compras, vendas 482. A pergunta é essa, por que o Galo não mostrou o balanço, Rodrigo? Vamos lá. A situação do Atlético é um pouco diferente. Eu perguntei para a assessoria do Atlético, eles falaram que vai ter um anúncio agora em 14 de maio e que eles vão dar explicações sobre essa questão do balanço. Possivelmente vão mostrar os números, mas pode ser que ainda não apresentem em 14. Eles têm uma discussão lá sobre a obrigatoriedade ou não da publicação pela SAF, coisa que eu falei lá anteriormente. Aí você vai perguntar, por que tem os números do Galo se eles não publicaram o balanço? É que no início do ano, a gente fez até um programa sobre isso, eles apresentaram alguns números, né? Os números brutos ainda. E são esses números que estão postos aí. Então, eles já mostram um cenário ruim, né? Que aumentou a dívida, você não conseguiu controlar, continua com uma dívida grande com bancos. É por isso que o Atlético decidiu não publicar, ali achando que a legislação tem um espaço para isso? Não sei, a gente vai ter que esperar essa explicação em 14 de maio, que o clube vai dar, segundo a assessoria me passou aqui. Mas é uma situação, de novo, que por mais que seja SAF, por mais que tenha dono, o Atlético tem os seus torcedores, que são quem, no fim das contas, banca o clube, né? Então, eu acho que eles têm um dever de transparência com esses torcedores, para explicar a situação e por que, depois de tantos anos, a família ainda não conseguiu encaminhar uma questão de resolução das dívidas, apesar das várias promessas. É isso. Vamos ter que aguardar um pouquinho para ver se eles cumprem a lei, pelo menos, PVC. Não, tem que cumprir a lei, é o mínimo, né? É o mínimo. Os clubes, antigamente, também tinham que pagar imposto. Pois é, é uma loucura. Muito bem, vamos lá. O Finanças do Esporte está chegando ao fim. Tratamos de assuntos importantes, Corinthians, Botafogo e Galo. Falamos de assuntos que você precisa saber incorporar no seu dia a dia, do Cruzeiro também. Ô, PVC, um grande abraço, ótimo fim de semana para você, viu, querido? Valeu, Massini. Valeu, Rodrigo. Boa. Valeu, Rodrigo Matos. Até mais, hein? Valeu, Massini. Valeu, PVC. Até sexta. Fechado. Bom, Finanças do Esporte volta na próxima sexta-feira. Traremos outros temas para a gente analisar o dinheiro, a bufunfa, a grana dos clubes de futebol no Brasil e no mundo. A gente compara também. Faremos tudo isso para você aqui no All Esporte. Muito obrigado, um beijo do Bassa, um abraço do Gordo, valeu, até mais. Qual?